Muito antes de se dizer que o sol nunca se punha no Império Britânico, existia apenas a Inglaterra, um mosaico de reinos frágeis, marcados pela guerra e assombrados pelo choque de espadas. Poucos poderiam imaginar que desses campos lamacentos e tribos fragmentadas surgiria um poder que um dia estenderia sua influência por um quarto das terras e populações do planeta. Mas todo império tem um começo, e a história da Inglaterra começa não com a conquista, mas com a sobrevivência. O nascimento de um reino. É o ano de 878 d.C. Inglaterra ainda não é conhecida por seu poder. Em vez disso, é uma terra fragmentada de anglo-saxões, sitiada pela fúria implacável dos vikings dinamarqueses. Os invasores marítimos varreram o interior, incendiando aldeias, derrubando reis e dispersando exércitos. No centro disso tudo está o rei Alfredo de Wessex, mais tarde conhecido na história como Alfredo, o Grande. Quando o senhor da guerra viking Guthrum lançou uma invasão brutal, as forças de Alfredo ruíram. O rei foi deposto do trono e forçado a se esconder, refugiando-se nos pântanos úmidos e enevoados de Somerset. Lá no refúgio isolado da ilha de Athelney, ele se viu como um fugitivo. Mesmo no exílio, Alfredo se recusou a se render. Enquanto as chamas de seu reino ainda fumegavam, ele começou a reconstruí-lo lenta, silenciosa e metodicamente. Ele reuniu homens leais das aldeias que ainda ousavam desafiar os invasores. Ferreiros reforjavam espadas quebradas, mensageiros carregavam ordens secretas pelas florestas e camponeses juravam suas vidas a um rei que não podiam ver, mas em quem ainda acreditavam. Quando a primavera chegou, Alfredo contra-atacou. Em maio, seu exército recém-reunido enfrentou as forças de Guthrum na Batalha de Edington. A luta foi feroz, com muralhas de escudos se chocando e flechas escurecendo o céu. Mas a disciplina e a astúcia de Alfredo prevaleceram. O exército de Guthrum foi dizimado. O líder viking foi forçado a assinar o Tratado de Wedmore, dividindo a Inglaterra entre anglo-saxões e nórdicos e estabelecendo o Danelaw no norte. Pela primeira vez em décadas havia paz, e a partir dessa paz, Alfredo começou a sonhar com a unificação. Seu legado não terminou com suas vitórias. Sua visão continuou viva através de seus descendentes. Entre eles estava seu neto, Eteustano, um governante destinado a terminar o que Alfredo havia começado. Quando Eteustano ascendeu ao poder em 924 d.C., a Inglaterra ainda estava dividida e dilacerada por reis rivais e enclaves vikings que se recusavam a se submeter. Das colinas varridas pelo vento da Nortúmbria às cidades fortificadas da Mércia, a terra era um campo de batalha de ambição e traição, mas a Ethelstan era implacável. Ele forjou alianças onde outros viam inimigos e moveu seus exércitos rapidamente, atacando o centro do poder viking. Em 927 d.C., sua campanha resultou na conquista da Nortúmbria, unindo os territórios ingleses sob uma única coroa pela primeira vez. Portanto, a história lembra Ethelstan como o primeiro rei de toda a Inglaterra, o homem que transformou o frágil sonho de Alfredo em realidade. Desses começos, nasceu uma nação, mas mesmo quando a Inglaterra encontrou sua unidade, seu olhar começou a se voltar para o exterior. 2 séculos depois, a ambição inquieta dos reis ingleses não havia cessado. As guerras dentro da ilha haviam se acalmado, mas do outro lado do Mar da Irlanda vislumbrava-se uma nova oportunidade e uma nova conquista. É 1171 d.C., e o trono agora é ocupado pelo rei Henrique II, um governante de ambição inigualável e determinação férrea. Seu domínio se estendia das costas frias da Normandia às colinas ondulantes da Inglaterra, mas a sede de poder de Henrique ia ainda mais longe, e a Irlanda se tornou seu próximo prêmio. Na primavera daquele ano, Henrique II reuniu seu séquito de cavaleiros e soldados, homens endurecidos por anos de batalha na França. Seus navios cortavam as ondas enquanto navegavam da Inglaterra para Waterford, seus estandartes tremulando ao vento salgado. Quando Henrique pisou em solo irlandês, não perdeu tempo. Mensageiros correram pela ilha levando suas exigências, submeter-se ao rei da Inglaterra ou enfrentar sua ira. Os chefes irlandeses estavam divididos.
Alguns resistiam, outros viam vantagens na aliança, mas a Igreja ofereceu uma solução. No Sínodo de Cashel, uma assembleia de bispos e clérigos reconheceu Henrique como senhor da Irlanda, concedendo legitimidade divina à sua conquista. A coroa inglesa havia encontrado sua primeira colônia. A Irlanda, embora nunca totalmente subjugada, marcou o primeiro passo na longa marcha da Inglaterra rumo ao Império. As sementes da expansão haviam sido plantadas, sementes que um dia cresceriam e se tornariam um domínio global. Um século depois, os ventos da ambição sopram novamente para o oeste. Em 1277, o rei Eduardo I já tinha voltado seus olhos para o país de Gales. Para Eduardo, o país de Gales era mais do que um vizinho, era um desafio à sua autoridade e uma lembrança de que a coroa inglesa ainda não era absoluta. O país de Gales resistiu por muito tempo ao domínio estrangeiro, e seu povo, guiado por seus próprios príncipes, apega-se ferozmente à independência. Mas Eduardo compreende a arte da dominação através da permanência. A Primeira Guerra Galesa começou naquele mesmo ano. Os exércitos ingleses marcharam para Gwynedd, o centro da resistência galesa. As batalhas foram brutais, travadas em florestas e vales encharcados de chuva e sangue. O príncipe Llywelyn ap Gruffudd, o último verdadeiro príncipe de Gales, enfrentou o poder de Eduardo. Apesar de sua coragem, Llywelyn foi forçado a se submeter e Eduardo exigiu sua lealdade. Mas a conquista de Eduardo não se baseou apenas na vitória. Ele construiu um anel de ferro com castelos em Caernarfon, Conwy e Harlech. Essas fortalezas não eram apenas símbolos de autoridade. Eram âncoras do domínio inglês, vigiando uma terra subjugada. Ainda assim, o espírito galês se recusava a morrer. Em 1282, a rebelião reacendeu na Segunda Guerra Galesa. A luta foi desesperada e sangrenta, mas o destino se mostrou cruel. Llywelyn é morto em batalha e o país de Gales cai. Com a conquista completa, o país de Gales fica sob domínio inglês como um território vassalo. A coroa inglesa agora comanda toda a ilha. Mas a paz não duraria. Os séculos XIV e XV testariam a Inglaterra como nunca antes. Em 1337, um conflito eclodiu e se prolongaria por mais de um século. A infame Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França. Começa como uma disputa dinástica, com os reis ingleses reivindicando o direito ao trono francês. Mas logo se transforma em algo muito maior, um choque de nações, de orgulho e de destino. A guerra exaure o tesouro inglês e dizima seus exércitos. Embora os ingleses conquistem vitórias lendárias em Crécy, Poitiers e Agincourt, não podem manter suas conquistas para sempre. Em 1453, após 116 anos de guerra, o sonho de uma França inglesa desmorona. O império pode ter se desfeito em fumaça, mas o tormento da Inglaterra não acabou. Em 2 anos, a ilha é mais uma vez consumida pelo caos. Dinastias rivais, incluindo a Casa de Lancaster e a Casa de York, voltam suas espadas umas contra as outras em um brutal conflito civil conhecido como a Guerra das Rosas. Por 3 décadas, a Inglaterra se despedaçou. Famílias foram divididas, reis foram coroados e depostos, e o sangue da nobreza manchou a terra. Quando a poeira baixou em 1487, os lancasterianos saíram vitoriosos. Henrique VII tornou-se rei, dando início à dinastia Tudor, uma família de governantes que mudaria a história da Inglaterra para sempre. Enquanto a coroa se estabilizava em casa, o mundo além começou a atrair. Em 1492, um navegador chamado Cristóvão Colombo cruzou um oceano desconhecido e desembarcou nas Bahamas, revelando à Europa a existência de um vasto novo mundo. A descoberta inaugurou uma era de exploração e as nações da Europa correram para reivindicar sua parte desse paraíso recém-descoberto. A coroa inglesa observava com crescente interesse. Do outro lado do Atlântico, jaziam oportunidades e fortuna. Entre aqueles que as enxergavam com mais clareza estava um navegador italiano chamado Giovanni Caboto, conhecido pelos ingleses como John Cabot. Cabot acreditava que, navegando para o oeste, encontraria uma rota direta para a Ásia, a terra da seda, das especiarias e de riquezas inimagináveis. Ele apresentou sua visão ao rei Henrique VII, que lhe concedeu uma carta régia, permissão para explorar e reivindicar novas terras para a coroa inglesa. Em maio de 1497,
Cabot partiu de Bristol a bordo de um pequeno navio chamado Matthew, com uma tripulação de apenas 18 homens. O Atlântico estendia-se diante deles enquanto tempestades açoitavam as velas, a bússola tremia e o medo se instalava nos corações da tripulação. Mesmo assim, Cabot prosseguia, impulsionado pela mesma ânsia que outrora levou Alfredo a reconquistar seu reino. A ânsia de descobrir, de perseverar e de deixar uma marca no mundo. Semanas depois, a terra emergiu da névoa, revelando a costa do que hoje é Terra Nova, no Canadá. Cabot hasteou a bandeira inglesa em suas margens. Foi um começo modesto, facilmente ignorado na época, mas a história o lembraria como o primeiro passo da Inglaterra no Novo Mundo. Um pequeno ato que um dia se transformaria no maior império que o mundo já conheceu. A Era dos Descobrimentos e da Reforma. Após semanas e semanas no mar, em meio a tempestades e nevoeiros, fome e dúvidas, o dia 24 de junho de 1497 amanheceu com uma visão surpreendente. Do convés do Matthew, John Cabot e sua tripulação exausta olharam para o horizonte. Ali, através da névoa matinal, os homens gritaram incrédulos. Contra todas as probabilidades, haviam chegado à beira de um mundo que a Europa ainda não havia mapeado ou imaginado. O navio de Cabot derivou mais perto e a costa rochosa surgiu à vista. Não era a lendária passagem para a Ásia que ele esperava, mas algo completamente novo. A costa estendia-se infinitamente de norte a sul, ladeada por florestas e rios que brilhavam sob o sol de verão. Ele havia desembarcado em algum lugar ao longo da costa leste do que mais tarde seria chamado de América do Norte, em uma região que ficou conhecida como Terra Nova, literalmente a terra recém-descoberta. Cabot e sua tripulação haviam chegado a um mundo intocado pelos olhos europeus. Era vasto, misterioso e repleto de promessas e perigos. Logo encontraram os povos Beothuk e Micmac, cujos ancestrais ali viviam há milênios. Segundo Cabot, eram povos desconhecidos, mas para eles eram os estrangeiros que eram desconhecidos. Eram homens pálidos, com roupas pesadas, armados com ferro e superstição. Cabot desembarcou e, num gesto que ecoaria por séculos, fincou a bandeira da Inglaterra no solo. A cruz carmesim tremulava sobre os penhascos, símbolo de domínio sobre uma terra que a Inglaterra não compreendia nem controlava. Ninguém sabe quanto tempo Cabot ficou. Dias, talvez semanas. Mapeou pequenos trechos do litoral e maravilhou-se com os mares repletos de bacalhau, uma descoberta que para a Inglaterra representava a própria oportunidade. Quando Matthew retornou a Bristol em agosto de 1497, Cabot foi aclamado como herói. Sinos tocaram, multidões ovacionaram e o rei Henrique VII o recompensou com ouro e fama. A Inglaterra havia encontrado algo além dos mares ocidentais e o sonho de uma rota ocidental para a Ásia ardia com mais intensidade do que nunca. Encorajado pelo sucesso, Cabot partiu novamente em 1498 com 5 navios e ambições ainda maiores. O rei esperava encontrar um caminho para a Ásia ou uma reivindicação firme no Novo Mundo. A expedição desapareceu no Atlântico, engolida por tempestades e pelo tempo. Alguns dizem que Cabot chegou à América novamente e pereceu, outros que os navios naufragaram. Seu destino permanece um dos grandes mistérios da história, o explorador que abriu as portas do Império apenas para desaparecer por elas. Contudo, sua descoberta plantou uma ideia, a de que a Inglaterra, pequena e banhada pela chuva, poderia olhar além de suas costas. Uma ideia que um dia definiria uma nação. A próxima grande transformação veio do trono. No início do século XVI, Henrique VIII reinava e seu casamento com Catarina de Aragão garantiu uma aliança com a poderosa Espanha, e por um tempo tudo pareceu bem. Mas o rei ansiava por um filho, um herdeiro homem para assegurar a linhagem Tudor. Catarina lhe deu apenas uma filha sobrevivente, a princesa Maria. Enquanto isso significava a instabilidade e a ameaça de uma guerra civil. Convencido de que seu casamento era amaldiçoado, Henrique exigiu que o Papa o anulasse. Mas o Papa, pressionado pelo poderoso sobrinho de Catarina, o imperador Carlos V, recusou. Pela primeira vez, a vontade de Henrique foi desafiada não por exércitos, mas pela fé. Em fúria e desespero, Henrique rompeu com Roma.
O Ato de Supremacia, em 1534, cortou todos os laços com a Igreja Católica, tornando Henrique chefe da Igreja da Inglaterra. Foi a rebelião e a reinvenção que deram início à Reforma Inglesa. A fé, uma vez fraturada, não é facilmente restaurada. A busca de Henrique por herdeiros tornou-se uma história de traição e sangue. Esposas casaram-se e morreram, incluindo Ana Bolena e Catarina Howard, vítimas da alma inquieta de um rei. Após sua morte, a Inglaterra ficou dividida entre católicos e protestantes. Sua filha, Maria I, filha de Catarina, ascendeu ao trono e jurou restaurar a antiga fé com fogo. Centenas foram executadas, e ela ganhou um nome que a história jamais esqueceria: Maria Sangrenta. Mas seu reinado foi curto. Quando ela morreu, a coroa passou para sua meia-irmã, Elizabeth I, destinada a redefinir o lugar da Inglaterra no mundo. Quando Elizabeth ascendeu ao trono em 1558, a Inglaterra vivia um período de incertezas, mas Elizabeth não era uma governante comum e sua vontade era de aço envolto em seda. Em 1559, ela reafirmou o Ato de Supremacia, tornando-se governadora suprema da Igreja da Inglaterra. Mais uma vez, a Inglaterra se destacava protestante, independente e desafiadora. Além de suas fronteiras, impérios surgiam. A Espanha governava vastas terras nas Américas, ricas em ouro roubado. Portugal prosperava com o açúcar e a escravidão no Brasil. A França reivindicava o Canadá e a Flórida. A corrida imperial havia começado, e a Inglaterra, que antes chegara atrasada, agora estava determinada a participar. Para desafiar a Espanha, Elizabeth precisava do mar. Sua marinha era pequena, então ela recorreu a corsários, homens ousados e gananciosos, licenciados para saquear em nome da Inglaterra. Eles eram chamados de Cães do Mar. Entre eles estava John Hawkins, um homem que moldaria o destino da Inglaterra tanto para a glória quanto para a vergonha. Outrora um assassino condenado, ele encontrou redenção na Marinha Real e fortuna no comércio de escravos. Em 1562, Hawkins navegou para a África Ocidental, capturou 300 prisioneiros e os vendeu no Caribe por pérolas, açúcar e ouro. Seu sucesso lhe rendeu o favor da realeza e até mesmo o título de cavaleiro, mas o lucro gera fome. Hawkins retornou com frotas maiores, saqueando aldeias e aliando-se a reis locais para capturar centenas de pessoas. Suas viagens lançaram as bases para um comércio de vidas humanas que mancharia o Império Inglês por séculos. A essa altura, o oceano havia se tornado um palco de conquistas e o preço da ambição começava a se revelar. O alvorecer da civilização. Em 7 de fevereiro de 1568, John Hawkins, um ambicioso marinheiro inglês com o coração endurecido pelo lucro e pelo perigo, zarpou pelo Oceano Atlântico. Seus navios rangiam sob o peso da miséria humana, transportando centenas de africanos escravizados rumo às colônias espanholas. Esses homens, mulheres e crianças haviam sido arrancados de suas terras natais, acorrentados no convés inferior e lançados em uma escuridão que parecia não ter fim. Os ventos atlânticos carregavam não apenas o cheiro de sal e chuva, mas também os ecos de gritos humanos. Para Hawkins, era mais uma viagem de empreendimento, uma transação sombria que encheria seus cofres e expandiria a influência da Inglaterra no implacável teatro do comércio global. Para aqueles presos no convés inferior, era uma viagem rumo ao desespero. Quando os navios ingleses chegaram à província de Margarita, na costa da América do Sul, Hawkins iniciou seu trabalho macabro. Lá, vendeu parte de seus cativos, trocando carne por fortuna. Outros foram negociados em Barbarada, outro assentamento espanhol onde a ganância se sobrepunha à consciência. Cada negócio que ele fechava consolidava sua reputação como pioneiro na participação da Inglaterra no comércio transatlântico de escravos. Mas nem todos os portos eram acolhedores. Em Rio de la Hacha, o governador espanhol, ferozmente leal à coroa, negou a Hawkins permissão para negociar. Sua mensagem era clara: ingleses não eram bem-vindos em território espanhol. A resposta de Hawkins foi igualmente clara e implacável. Juntamente com seu segundo em comando, Francis Drake, os dois abriram fogo contra a residência do governador, o estrondo dos canhões rasgando o ar úmido da costa. A fumaça encheu o céu enquanto as forças inglesas invadiam a cidade, tomando o controle e vendendo seus cativos à força. A violência marcou uma nova virada para as ambições da Inglaterra.
uma declaração de que ela não se curvaria mais passivamente à supremacia espanhola nos mares. Contudo, mesmo enquanto Hawkins contabilizava seus lucros, as sementes da vingança estavam sendo semeadas. O destino, ao que parecia, aguardava logo além do horizonte. Enquanto Hawkins e sua frota retornavam para casa, uma tempestade colossal assolou o Caribe. Os ventos uivavam como espíritos vingativos, rasgando velas e despedaçando mastros. Desesperado por segurança, Hawkins buscou refúgio no porto espanhol de San Juan de Ulúa, na costa do México. Lá, sob o pesado silêncio de uma diplomacia tensa, ingleses e espanhóis concordaram em iniciar negociações de paz. Mas a calmaria era apenas uma ilusão. Os canhões espanhóis irromperam sem aviso, seu estrondo ensurdecedor rasgando o céu. Balas de canhão de ferro cortavam o ar, atingindo navios ingleses e despedaçando-os. A água ficou vermelha e agitada enquanto o caos tomava conta do porto. Os ingleses, em menor número e encurralados, lutavam desesperadamente para sobreviver. A frota de Hawkins manobrava em meio à tempestade de ferro e fogo, respondendo com precisão às descargas. A fumaça cobria o mar enquanto as chamas consumiam os mastros. Hawkins enfrentava uma escolha terrível: recuar ou morrer escravizado em uma galera espanhola. 114 de seus homens foram capturados. Acorrentados e feridos, jamais voltariam a ver a Inglaterra. Mas Hawkins, junto com um pequeno grupo de sobreviventes, incluindo Francis Drake, que escapou do inferno, retornou à Inglaterra abatido, mas não derrotado. Hawkins carregava consigo não apenas um lucro considerável, mas algo muito mais perigoso: um ódio ardente pela Espanha. Essa traição em San Juan de Ulúa deflagraria uma rixa que logo envolveria nações, uma rixa que moldaria o futuro dos impérios. Em 1577, a Inglaterra encontrava-se numa encruzilhada, sua sede de glória e riqueza insaciável. Mais uma vez, a rainha Elizabeth I voltou-se para os mares e para um nome familiar: Francis Drake, o homem que outrora escapara da morte ao lado de Hawkins. Mas desta vez, sua missão era muito maior. Elizabeth enviou Drake para buscar uma nova rota comercial para a Ásia, uma que contornasse as águas controladas pela Espanha. O mundo, ainda meio mapeado e meio misterioso, o aguardava. A frota de Drake enfrentou os ventos gélidos do Atlântico Sul e as tempestades mortais do Cabo Horn. Ondas imponentes se erguiam como catedrais, e homens lutavam pela vida enquanto a maresia lhes cegava os olhos. Mesmo assim, Drake permaneceu inabalável. Seus homens o seguiram com uma fé quase religiosa e, finalmente, emergiram do Estreito de Magalhães para o vasto e inexplorado Oceano Pacífico. O mar estendia-se vasto e silencioso diante deles. Navegando para o norte ao longo da costa da América do Sul, passaram por picos vulcânicos e florestas intocadas pela Europa. Meses depois, alcançaram colinas douradas e baías tranquilas conhecidas como a atual Califórnia. Ali, Drake reivindicou a terra para a Inglaterra, nomeando-a Nova Albion, hoje conhecida como Nova Inglaterra. Enquanto a bandeira de São Jorge era hasteada na costa, sua tripulação acreditava estar diante do alvorecer do destino da Inglaterra no exterior. Drake prosseguiu pelo Pacífico até as Ilhas das Especiarias, fonte das riquezas mais cobiçadas do mundo, incluindo cravo, noz moscada e canela. Em meio às selvas tropicais, negociou pacificamente com os governantes locais, e seu navio, o Golden Hind, tornou-se um símbolo da ambição inglesa. A viagem de volta foi brutal. Doenças, fome e tempestades assolaram cada légua através do Oceano Índico e ao redor do Cabo da Boa Esperança. Contudo, após quase 3 anos no mar, em setembro de 1580, Drake retornou à Inglaterra vitorioso como o primeiro inglês a circunnavegar o globo. A rainha Elizabeth o nomeou cavaleiro, e quando sua espada tocou seu ombro, os sonhos de império da Inglaterra se ergueram ao seu lado. O sucesso de Drake acendeu novas visões de conquista. Em 1584, Elizabeth concedeu a Sir Walter Raleigh uma carta régia para estabelecer a primeira colônia inglesa do outro lado do Atlântico. Raleigh enviou colonos para a ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. 100 homens construíram um forte, comercializaram com as tribos locais e sonharam com um novo mundo inglês. Mas doenças, fome e conflitos transformaram a esperança em desespero. Quando Drake chegou logo depois, os sobreviventes imploraram por passagem de volta para casa.
Em 1586, a colônia foi abandonada. Raleigh tentou novamente em 1587, enviando 118 colonos, mas quando os navios de suprimentos retornaram anos depois, Roanoke estava vazia. Apenas uma palavra restava, esculpida em um poste: Croatoan. O mistério da colônia perdida assombraria a Inglaterra por gerações. Mesmo enquanto a Inglaterra vacilava no exterior, o perigo se acumulava em casa. O rei Filipe II de Espanha, senhor do império mais rico do mundo, lançou uma armada para conquistar a Inglaterra e restaurar o domínio católico. A frota espanhola, com 130 navios e 30.000 homens, ocupava o Canal da Mancha. Contra eles, os comandantes de Elizabeth, Francis Drake e Charles Howard, lideravam navios menores e mais rápidos. Atacavam e desapareciam, perseguindo o inimigo como lobos entre gigantes. Então veio a jogada mais ousada da Inglaterra. Incendiaram navios e os lançaram à deriva em direção à armada ancorada. O pânico se espalhou e os espanhóis quebraram a formação, e na Batalha de Gravelines, os canhões ingleses dizimaram suas fileiras. Tempestades terminaram o que o fogo de canhão havia começado. Metade da frota espanhola foi perdida. A Inglaterra havia triunfado e seu caminho rumo ao Império parecia imparável. Mas, mais perto de casa, a conquista assumiu uma forma mais sombria. Na Irlanda, o domínio inglês mal se estendia além da Pale, em torno de Dublin. Os senhores gaélicos, orgulhosos e independentes, resistiam à autoridade estrangeira. Em 1594, Hugh O'Neill, conde de Tyrone, rebelou-se contra Hugh O'Donnell de Tyrconnell, dando início à Guerra dos 9 Anos. Por quase 10 anos, a Irlanda foi devastada pela guerra e os soldados ingleses lutaram na lama e no fogo, enfrentando os ferozes guerreiros irlandeses, que conheciam bem a região e atacavam sem aviso prévio. Em 1601, reforços espanhóis desembarcaram em Kinsale, oferecendo esperança de vitória. Mas os irlandeses foram esmagados. Em 1603, a rebelião terminou. A Irlanda estava derrotada, suas terras reivindicadas, seu povo subjugado. O poder da Inglaterra agora se estendia mais do que nunca, com seus navios dominando os mares e seus exércitos impondo a vontade da coroa. Contudo, sob esse triunfo, pairava a sombra do que estava por vir. Uma fome de expansão, uma sede de controle e as primeiras rachaduras em um império construído sobre a conquista e a fé. As sementes do domínio. Após quase uma década de guerra brutal, os irlandeses finalmente depuseram as armas diante do poder da coroa inglesa. O que começou como uma resistência desafiadora pela liberdade terminou em exaustão e rendição. O Tratado de Mellifont trouxe uma paz frágil. Os rebeldes foram perdoados, alguns mantiveram suas terras e promessas de liberdade religiosa limitada foram incluídas nos termos. Mas, por baixo da tinta, a conquista continuou. Nos anos que se seguiram, a coroa inglesa trocou as espadas pelas palavras e pela fé. A língua gaélica, o coração da identidade irlandesa, foi banida das escolas, tribunais e igrejas. O catolicismo foi suprimido, seu culto forçado à clandestinidade. A Irlanda seria remodelada à imagem da Inglaterra, não sendo mais uma terra de reis e poetas celtas, mas de latifundiários ingleses e padres anglicanos. Pela primeira vez, a Irlanda não foi apenas conquistada, mas reprogramada. E do outro lado do mar, a ambição da Inglaterra havia crescido muito além de suas próprias fronteiras. No alvorecer do século XVII, a Inglaterra voltou seus olhos para o Novo Mundo. O rei Jaime I concedeu uma carta régia à Companhia da Virgínia de Londres com a missão de encontrar riquezas, terras e uma rota para o Pacífico. Em um frio dia de dezembro, 104 colonos, incluindo cavalheiros, trabalhadores e aventureiros, partiram do Tâmisa. Meses depois, em 13 de maio de 1607, desembarcaram em uma península pantanosa na América do Norte. Deram-lhe o nome de Jamestown, em homenagem ao seu rei. Os colonos ficaram maravilhados com as florestas ancestrais e os rios cristalinos. Parecia um paraíso, até que o paraíso se voltou contra eles. O primeiro verão destruiu seus sonhos. Os suprimentos acabaram, as colheitas falharam e os colonos tiveram que se alimentar de raízes, cobras e até ratos. Os problemas aumentaram com a Confederação Powhatan, a nação indígena que governava a região. O comércio deu lugar a ataques e represálias. Apesar de tudo, o capitão John Smith manteve a colônia unida com pura força de vontade.
Mas quando ele foi ferido e forçado a retornar à Inglaterra em 1609, o caos se instalou. O que se seguiu ficaria marcado como o Tempo da Fome. Aquele inverno foi implacável, com os rios congelados e dentro do forte de madeira, os colonos queimaram seus móveis para sobreviver. Comeram cavalos, cachorros e até couro fervido. Na primavera, restavam apenas 60 dos 500 colonos. Contudo, Jamestown não morreu. Em 1610, John Rolfe chegou com sementes de tabaco roubadas das colônias espanholas. A plantação prosperou. O tabaco tornou-se a salvação de Jamestown, e seus lucros atraíram novos colonos e garantiram o primeiro ponto de apoio duradouro da Inglaterra no Novo Mundo. O casamento de Rolfe com Pocahontas, filha do chefe Powhatan, aliviou brevemente os problemas. O Império Inglês havia se consolidado. Enquanto Jamestown lutava para sobreviver, outro inglês buscava fortuna no Oriente. William Hawkins partiu de Plymouth a bordo do Hector, liderando 3 navios rumo à Índia. Após sobreviver a tempestades no Cabo da Boa Esperança, ele chegou a Surat, um próspero porto do Império Mughal governado pelo imperador Jahangir. Convocado a Agra, Hawkins compareceu perante uma das cortes mais magníficas do mundo. Nobres em vestes de seda, elefantes adornados com joias e fontes perfumadas com água de rosas. Trazendo presentes e histórias da distante Inglaterra, conquistou o favor de Jahangir. O imperador concedeu à Companhia das Índias Orientais seu primeiro posto comercial em Surat, o ponto de apoio da Inglaterra na Índia. Em 1615, Sir Thomas Roe chegou para fortalecer esse laço. Na corte deslumbrante de Jahangir, apresentou uma carta do rei Jaime I e presentes de artesanato inglês, como relógios, prata e tecidos finos. A diplomacia de Roe abriu caminho para um comércio duradouro entre a Inglaterra e os Mughals. Seus relatórios para a Inglaterra falavam da imensa riqueza da Índia, que a Inglaterra estava determinada a reivindicar. De volta à Inglaterra, nem todos prosperaram. Enquanto os mercadores enriqueciam com tabaco e especiarias, a divisão religiosa se aprofundava. O rei Jaime exigiu conformidade com a Igreja da Inglaterra, mas os puritanos recusaram. Perseguidos e exilados, eles sonhavam com uma nova terra onde pudessem praticar sua fé livremente. Em julho de 1620, 2 navios, o Mayflower e o Speedwell, foram preparados. Em algum momento após o naufrágio do Speedwell, o Mayflower zarpou sozinho. A viagem foi brutal. Tempestades castigaram o navio, ventos gélidos uivavam pelos convéses. Famílias se amontoavam na escuridão enquanto a água do mar vazava pelo casco. Quando uma tempestade rachou a viga principal, um simples macaco de ferro os salvou. Após 66 dias, avistaram terra, Cabo Cod. Mas o alívio durou pouco. O inverno chegou com força mortal. Doenças e o frio dizimaram metade da tripulação. Contudo, os sobreviventes perseveraram. Construíram, rezaram e recomeçaram. De sua luta surgiu a colônia de Plymouth, um frágil farol de fé e esperança à beira de um mundo vasto e indomável. Mas a história um dia lembraria ao mundo que nenhum império dura para sempre. Fogo além dos mares. Pouco depois da fundação de Plymouth, a ambição da Inglaterra voltou-se para o sul, em direção às ilhas deslumbrantes do Caribe. Entre os que lideravam a investida estava o capitão Thomas Warner, um homem do mar movido pelo Império. Em 28 de janeiro de 1624, Warner e seus homens desembarcaram na exuberante ilha de São Cristóvão. Inicialmente construíram cabanas simples e plantaram tabaco, o novo ouro do Atlântico. Mas a ilha já era lar dos Kalinago, que observavam os recém-chegados da linha das árvores, silenciosos e cautelosos. Quando um navio francês chegou em 1625, comandado por Pierre Belin des Nambucq, Warner fez uma escolha calculada, a aliança. Ingleses e franceses dividiram a ilha, concordando em defendê-la da ameaça nativa que ambos temiam. Sob essa frágil paz, a violência fervilhava. Sob as estrelas, o líder Kalinago, Tegremante, reuniu seus guerreiros. Seus tambores rufavam em sincronia com as ondas enquanto se preparavam para atacar na próxima lua cheia e retomar seu lar. Mas a traição veio de dentro. Barbie, uma jovem arawak escravizada entre eles, alertou os europeus. Quando a lua nasceu, os Kalinago foram emboscados. Mosquetes dispararam na escuridão.
Entre 100 e 200 pessoas foram massacradas enquanto dormiam. Os sobreviventes fugiram ou foram escravizados. Ao amanhecer, a matança continuou. Milhares foram caçados, seus corpos jogados nos rios. As águas de São Cristóvão ficaram vermelhas. E a partir daquele dia, a ilha passou a ser chamada de Ponto Sangrento. Mas com a ilha deserta, não havia mais ninguém para trabalhar nos campos. Para abastecer as plantações, os colonizadores voltaram-se para a África. Navios logo chegaram, seus porões repletos de carga humana, homens, mulheres e crianças arrancados de seus lares para trabalhar e morrer sob o sol tropical. O que começou em uma ilha tornou-se o vasto e brutal motor de um império, o tráfico transatlântico de escravos. De São Cristóvão, o alcance da Inglaterra se espalhou rapidamente. Barbados foi reivindicada em 1625, Neves em 1627, Montserrat e Antígua em 1632. Cada ilha tornou-se uma joia na coroa imperial e um campo de lucros construído sobre o sofrimento. Enquanto isso, do outro lado do oceano, outro movimento começava. Quando Carlos I ascendeu ao trono, governou por direito divino, um rei, uma igreja, uma fé. Os puritanos que se opuseram a ele foram silenciados, presos ou exilados. Em 1630, John Winthrop liderou 11 navios da ilha de Wight rumo ao Novo Mundo. Seu sonho era uma cidade sobre uma colina, uma comunidade piedosa no meio do deserto. Fundaram a colônia da Baía de Massachusetts, uma comunidade unida pela fé e por um propósito. Na década seguinte, 20 mil puritanos seguiram na grande migração, espalhando-se pela Nova Inglaterra. Contudo, mesmo entre os fiéis, a dissidência aumentou. Thomas Hooker buscou maior liberdade em Connecticut. Roger Williams fugiu da perseguição para encontrar Rhode Island, um refúgio para a consciência. Os puritanos buscavam a liberdade, mas sua própria fé logo testaria seus limites. Enquanto os puritanos fugiam do domínio anglicano, os católicos ingleses encontraram refúgio sob a Carta Régia de Lord Baltimore para Maryland, uma colônia batizada em homenagem à rainha Henrietta Maria. Em 1634, os navios Ark e Dove atracaram em St. Mary's City, fundada em uma ideia radical, a de que protestantes e católicos poderiam viver em paz. Era uma luz em uma era obscurecida pelo fanatismo. Na Escócia, a tentativa de Carlos de impor o culto anglicano desencadeou uma revolta. 20 mil soldados ingleses marcharam para o norte e encontraram 16.500 covenanters escoceses armados com fé e aço. Em Berwick, eles se enfrentaram através da fronteira, a chuva caindo sobre o ferro frio. Nenhum dos lados disparou um tiro e Carlos recuou. Do outro lado do mar, a conquista assumiu uma forma mais silenciosa. Os agentes da Companhia das Índias Orientais, Francis Day e Andrew Cogan, desembarcaram na costa de Coromandel, na Índia, garantindo terras dos governantes locais para construir um pequeno forte. Deram-lhe o nome de Forte São Jorge, a semente da qual Madras e a Índia Britânica um dia brotariam. Na Irlanda, antigas feridas sangraram novamente. Colonos ingleses e escoceses haviam se apropriado de terras católicas. O ressentimento se transformou em rebelião. Em 1641, nobres irlandeses liderados por Rory O'More e Felin O'Neill atacaram cedo demais e o caos se espalhou pela ilha. Em Portadown, colonos protestantes foram expulsos de uma ponte para o rio congelado abaixo. Centenas pereceram. A retaliação foi rápida e implacável, com massacres de católicos em Island Meiji e Rathlin Island, transformando a Irlanda em um cemitério de vingança. Em desafio, os lordes católicos formaram a Confederação de Kilkenny, jurando fé a Roma e lealdade à coroa, na esperança de forjar uma Irlanda livre e fiel. Mas a própria Inglaterra caminhava para a guerra civil. Seu sonho logo seria engolido pela mesma tempestade. Das costas ensanguentadas de São Cristóvão aos rios congelados da Irlanda, o Império Britânico tomava forma como um império nascido da fé e da ambição, da crueldade e da convicção. O sol nascia sobre os domínios da Inglaterra, mas para cada nascer do sol surgia uma sombra. E, em breve, o Império aprenderia, após suas batalhas mais ferozes não terem sido travadas além-mar, mas sim dentro de sua própria alma. O rei, o puritano e o império.
Numa manhã fria e cinzenta, o rei Carlos I saiu do palácio de Whitehall com um único propósito: atacar aqueles que o desafiavam. Durante anos, ele governou por direito divino, acreditando que os reis respondiam apenas a Deus. Mas dentro do parlamento, uma nova crença havia se enraizado: a de que nenhum homem, nem mesmo um rei, estava acima da lei. Naquela manhã, Carlos entrou na Câmara dos Comuns com guardas armados, à procura de 5 homens acusados de traição: John Pym, John Hampden, Denzil Hollis, Arthur Haselrig e William Strode. Os bancos estavam vazios. Os 5 haviam fugido. Pela primeira vez, o parlamento desafiou seu rei dentro de sua própria Câmara. Carlos saiu humilhado, sua autoridade quebrada, enquanto os londrinos tomavam as ruas clamando pelos direitos do parlamento. A tempestade havia começado. Numa última tentativa de paz, o parlamento enviou ao rei um manifesto para uma nova Inglaterra. Chamava-se As 19 Proposições. Exigia-se que os assuntos públicos fossem debatidos no parlamento, a influência católica fosse expurgada e os 5 acusados de traição fossem absolvidos. Aceitar isso significaria o fim da monarquia como Carlos a conhecia. Sua resposta foi imediata. Apesar de todas essas exigências, a resposta deles é não. Com essa recusa, a Inglaterra se dividiu entre monarquistas, apoiando o rei, e parlamentaristas, defendendo o povo. Com a chegada do outono, o som dos tambores ecoou pelas colinas da Inglaterra. Agricultores se tornaram soldados. Famílias se dividiram. O rei hasteou seu estandarte em Nottingham. O exército do parlamento, sob o comando do conde de Essex, se levantou para enfrentá-lo. O primeiro confronto ocorreu em Edge Hill. Sob um amanhecer avermelhado, a cavalaria do príncipe Rupert investiu com velocidade estonteante, dispersando o flanco do parlamento. Mas a disciplina prevaleceu onde o orgulho vacilou. Os homens de Cromwell se reagruparam, repelindo os monarquistas. Quando a fumaça se dissipou, nenhum dos lados havia triunfado. Restavam apenas sangue e exaustão. A guerra havia realmente começado. Inicialmente, a causa do rei parecia estar em ascensão, com vitórias em Braddock Down e Stratton e a captura de Bristol. Mas a maré virou em Marston Moor, em 1644, onde os Ironsides de Oliver Cromwell destruíram o exército realista. O norte caiu sob o domínio do parlamento, e a velha ordem inglesa estava ruindo. Em Naseby, a guerra chegou ao fim. O novo exército modelo de Cromwell enfrentou as melhores tropas do rei. A cavalaria de Rupert atacou mais uma vez, mas Cromwell contra-atacou com eficácia. O exército realista foi esmagado e as cartas do rei, apreendidas em sua carruagem, revelaram apelos secretos às autoridades católicas e Carlos tornou-se prisioneiro de seu próprio povo. No Westminster Hall, Carlos foi julgado por traição, tornando-se o primeiro rei inglês julgado por seus súditos. Ele rejeitou o poder do tribunal sobre si, dizendo: "Nenhum tribunal humano tem o direito de me julgar." Mas o veredicto já estava escrito. Na manhã seguinte, ele subiu ao cadafalso em frente a Whitehall enquanto o machado caía, e com ele a era da monarquia divina. A Inglaterra agora era uma comunidade sob o comando de Oliver Cromwell. Cromwell se via como um instrumento de Deus, determinado a expurgar o pecado e o catolicismo. Em 1649, desembarcou em Dublin para esmagar a Confederação Irlandesa. Em Drogheda, suas tropas massacraram 3.500 homens, mulheres e sacerdotes. Em Wexford, fizeram o mesmo. Em 1653, a Irlanda jazia em ruínas com suas terras confiscadas e sua fé proibida após a ordem divina de Cromwell ter sido construída através do terror. Quando a Escócia coroou Carlos II, Cromwell avançou para o norte. Em Dunbar, 4.000 escoceses morreram e 10.000 foram capturados. Um ano depois, em Worcester, a causa realista desmoronou. Carlos fugiu para o exílio e, pela primeira vez, a Grã-Bretanha se uniu sob uma república. Como Lorde Protetor, Cromwell governou com convicção férrea. Na Escócia, desmantelou o sistema de clãs e entregou terras comunais a chefes leais, transformando as terras altas em pastagens e os camponeses em arrendatários. Ele chamou isso de progresso, outros chamaram de destruição. A influência de Cromwell se estendeu para além-mar. Em 1655, sua frota atacou o Império Caribenho da Espanha. O ataque a Santo Domingo fracassou, mas a retirada abriu uma oportunidade na Jamaica.
A ilha caiu facilmente e Cromwell encheu seus campos com prisioneiros e servos contratados. Sob o sol tropical, nasceu a primeira grande colônia de plantação da Inglaterra. A morte de Cromwell pôs fim à comunidade britânica e a Inglaterra convocou seu rei exilado de volta para casa. Em 1660, Carlos II retornou a Londres, sob a aclamação da multidão. A monarquia foi restaurada, mas transformada. Este novo rei voltou-se para o exterior. Ele fundou a Companhia dos Aventureiros Reais para negociar com a África, que logo dominou o comércio de escravos. Em 1663, concedeu vastas extensões de terras americanas a nobres leais, especialmente a província da Carolina. O império, forjado na Guerra Civil, iniciou sua expansão novamente. Do outro lado dos mares, a República Holandesa desafiou o crescente poder da Inglaterra. Em 1664, o capitão Robert Holmes tomou fortes holandeses ao longo da Costa do Ouro africana. No mesmo ano, o coronel Richard Nichols chegou a Nova Amsterdã com navios de guerra e um ultimato. O governador holandês se rendeu e Nova Amsterdã tornou-se Nova York, nomeada em homenagem ao irmão do rei, o Duque de York. As frotas holandesas contra-atacaram, mas não conseguiram recuperá-la. O Tratado de Breda, em 1667, pôs fim à guerra. A Inglaterra manteve Nova York e os holandeses anexaram o Suriname. Uma paz pragmática e o primeiro ponto de apoio da Inglaterra como potência dominante na América do Norte. Mas além do horizonte, novas terras e novos destinos aguardavam. O nascimento do Império. Era o ano de 1668 e os ventos gélidos do Atlântico Norte castigavam dois navios ingleses, o Nonsuch e o Eaglet. Isso aconteceu depois de partirem rumo ao desconhecido. De tamanho modesto, mas com um propósito grandioso, carregavam uma única missão: penetrar o coração congelado do Novo Mundo e descobrir as riquezas que, segundo rumores, jaziam além da Baía de Hudson. Seus líderes, Médard de Groseilliers e Pierre-Esprit Radisson, comerciantes de peles franceses que se tornaram aliados da Inglaterra, haviam desafiado sua pátria por um sonho. Eles haviam visto a riqueza das florestas do norte, onde as peles brilhavam como ouro. O rei Carlos II, ávido por um império, ouviu seus apelos e deu sua bênção. Em 5 de junho de 1668, ambos os navios partiram de Deptford, Inglaterra. Mas o destino interveio antes do previsto. O Eaglet, a bordo do navio de Radisson, foi atingido por tempestades na costa da Irlanda e forçado a retornar. Somente o Nonsuch, sob o comando do capitão Zachariah Gillan e Groseilliers, prosseguiu através do gelo e do vento para alcançar a Baía de James meses depois. Lá, na foz do rio Rupert, construíram um humilde forte de madeira e esperança, popularmente conhecido como Fort Charles, o primeiro posto inglês no coração da fronteira de peles da América do Norte. Sobreviveram a um inverno brutal de fome e isolamento. Quando a primavera chegou, sua aposta valeu a pena. Os Cree trocaram peles valiosas por ferramentas e mosquetes ingleses e, em outubro de 1669, o Nonsuch retornou para casa carregado de peles no valor de uma fortuna. O sucesso surpreendeu Londres. Em 1670, Carlos II concedeu uma carta régia à recém-formada Companhia da Baía de Hudson, dando-lhe controle absoluto sobre todas as terras que desaguavam na baía. Era mais do que uma companhia. Era um império corporativo, governando um continente através do comércio e da ambição. Do outro lado do Atlântico, a Nova Inglaterra também se transformava. De algumas centenas de colonos, a população da Baía de Massachusetts cresceu para mais de 60 mil em 1675. A prosperidade gerou fome, e essa fome desencadearia uma das guerras mais sangrentas da América. Os Wampanoag, liderados por Metacom, outrora viveram em frágil paz com os colonos. Mas para os nativos, a terra era sagrada, para os colonos era propriedade. À medida que cercas eram erguidas e florestas derrubadas, a desconfiança transformou-se em fúria. O ponto de ruptura ocorreu quando 3 homens Wampanoag foram executados pelo assassinato de John Sassamon, um nativo cristianizado que havia alertado sobre a ira de Metacom. As execuções foram vistas como guerra. O primeiro ataque ocorreu em Swansea e logo as colônias foram incendiadas. Vilarejos ingleses foram reduzidos a cinzas, aldeias nativas a sepulturas.
O inverno de 1675 trouxe o massacre do Grande Pântano, onde centenas de homens, mulheres e crianças Narragansett foram assassinados. Com o desmoronamento das alianças, os ingleses voltaram os Mohawk contra os Wampanoag. Em 1676, Metacom foi traído e assassinado, e sua cabeça foi exibida em Plymouth. A soberania indígena foi quebrada e o domínio inglês sobre a Nova Inglaterra se consolidou. Enquanto isso, uma nova fé crescia na Inglaterra, os Quakers. Rejeitando reis, sacerdotes e hierarquias, eles pregavam a igualdade através da luz interior. Por isso foram espancados, presos e expulsos de suas casas. Mas um homem, William Penn, sonhava com um refúgio. Quando a coroa devia 16.000 libras a seu pai, Penn não pediu ouro, mas terras. Em 1681, Carlos II atendeu ao seu pedido e a Pensilvânia nasceu. Um ano depois, Penn fundou Filadélfia, a cidade do amor fraternal, onde todas as religiões poderiam viver em igualdade. Contudo, mesmo enquanto a visão de Penn se consolidava, a Inglaterra tremia novamente. Quando Carlos II morreu em 1685, seu irmão Jaime II, um rei católico em uma nação protestante, ascendeu ao trono. Seus esforços em prol da tolerância religiosa foram vistos como tirania. Quando seu herdeiro católico nasceu, o pânico se espalhou. Em 1688, 7 nobres convidaram secretamente Guilherme de Orange, genro protestante de Jaime, para invadir o país. Seguiu-se a Revolução Gloriosa. Jaime fugiu para a França, e o parlamento coroou Guilherme e Mar, mas somente depois que eles assinaram a Declaração de Direitos, garantindo que a monarquia governasse por consentimento e não por direito divino. A Inglaterra havia se tornado uma monarquia constitucional. Em todas as colônias, colonos se levantaram em nome de Guilherme, derrubando governadores católicos e jurando lealdade à nova ordem. Uma identidade compartilhada começou a se enraizar, mas a França, sob Luís XIV, fervilhava de rivalidades. A guerra irrompeu da Irlanda à Índia. A vitória de Guilherme na Batalha do Boyne, em 1690, assegurou o domínio protestante na Irlanda, enquanto batalhas se intensificavam no Atlântico e além. Quando a paz finalmente chegou com o Tratado de Ryswick, em 1697, a Inglaterra já havia se provado uma potência global, com frotas em todos os oceanos e colônias em todos os hemisférios. Em 1707, quando o Parlamento da Escócia se uniu ao da Inglaterra para formar a Grã-Bretanha, o Império nasceu de fato. Um império de comércio e conquista, fé e contradição. Agora o Império Britânico havia ascendido, mas mesmo em suas vitórias, as sementes de sua queda já haviam sido semeadas. Império de Cinzas e Açúcar. O ano é 1710. A luta pelo futuro de um continente se desenrola nas terras selvagens da Acádia, dividida entre 2 impérios, França e Inglaterra. A fome da Inglaterra por terras e glória não havia diminuído. Os comandantes Francis Nicholson e Samuel Vett, leais servidores da coroa, voltaram seus olhos para a Acádia, uma terra de neblina, florestas e feroz resistência. Enquanto navios de guerra ingleses preenchiam o horizonte, o governador Daniel Doger de Subercase preparava seus homens dentro do forte francês em Port Royal. O cerco começou. Tiros de canhão ecoavam pela baía. Fumaça, sal e trovões enchiam o ar. Por dias, os defensores resistiram, famintos e exaustos, até que finalmente, em 5 de outubro de 1710, bandeiras brancas foram hasteadas sobre as muralhas. Os portões se abriram e a Union Jack substituiu a Flor de Lis. A Acádia agora era inglesa. Renomeada Anápolis Royal em homenagem à Rainha Ana. Mas mesmo com o silêncio dos canhões, uma disputa muito maior pelo poder global tinha acabado de começar. Quando os combates terminaram, diplomatas se reuniram na Holanda para forjar a paz. O Tratado de Utrecht redesenhou o mundo. Filipe V da Espanha manteve seu trono, mas, escondidas no tratado, estavam cláusulas que remodelariam a história. A Espanha concedeu à Grã-Bretanha o asiento de negros, o direito exclusivo de fornecer africanos escravizados às colônias espanholas. O que antes enriquecia a França, agora se tornava a nova e cruel fortuna da Grã-Bretanha.
Navios britânicos transportavam dezenas de milhares de cativos através do Atlântico, transformando o sofrimento humano em lucro imperial. A França cedeu Nova Escócia, Terra Nova e partes da terra de Rupert. A Espanha perdeu Gibraltar e Minorca. A cada assinatura, a sombra da Grã-Bretanha se estendia cada vez mais pelo globo. Enquanto a Europa celebrava a paz, as colônias mudavam. O vasto território da Carolina se dividiu em Carolina do Norte e Carolina do Sul. A colônia do Sul, rica e fértil, tornou-se a joia agrícola do Império, construída sobre o trabalho escravo. Em 1712, a Carolina do Sul aprovou o Código de Escravos, uma das leis mais severas da história colonial. Declarava os africanos bárbaros e selvagens, negando-lhes todos os direitos humanos. Os proprietários detinham poder quase absoluto, punindo-os com açoites, marcas a ferro, mutilações ou morte. Nessa época, 40.000 pessoas escravizadas viviam na América Britânica, mas a fome do Império, especialmente por açúcar, estava apenas começando. Nas ilhas caribenhas de Barbados, Jamaica e Sotavento, o açúcar era ouro que brotava da terra e consumia vidas humanas. Dezenas de milhares de africanos escravizados eram forçados a trabalhar em um calor insuportável, muitos morrendo antes da segunda colheita. Entre 1710 e 1720, a Grã-Bretanha transportou mais de 200.000 africanos através do Atlântico. Cada morte, cada corrente enriquecia o império. O açúcar adoçava o chá inglês e mascarava o gosto de sangue em cada xícara. Em meio a essa era de ganância, um homem sonhava diferente. James Oglethorpe, soldado e reformador, idealizou um refúgio para os devedores da Inglaterra, um lugar de redenção. Em 1732, ele e 144 colonos navegaram a bordo do navio Anne e desembarcaram na Geórgia, fundando Savannah. Ao contrário das Carolinas, a Geórgia deveria proibir a escravidão. Uma sociedade construída sobre o trabalho, a igualdade e a virtude moral. Mas ficava na fronteira com a Flórida espanhola, onde escravos fugitivos encontravam a liberdade. O frágil equilíbrio entre esses mundos logo desencadearia uma guerra. Tudo começou com um insulto. Em 1731, marinheiros espanhóis capturaram o comerciante britânico Robert Jenkins e cortaram sua orelha. Anos depois, Jenkins a apresentou ao parlamento. A indignação foi grande e a Grã-Bretanha declarou guerra. Assim começou a Guerra da Orelha de Jenkins. Em 1740, Oglethorpe atacou primeiro, capturando pequenos fortes espanhóis, mas sem conseguir tomar Santo Agostinho. 2 anos depois, as forças espanholas invadiram a Geórgia. Em Bloody Marsh, em 1742, os homens de Oglethorpe os emboscaram, forçando-os a recuar. A Geórgia resistiu e a fronteira sul do Império Britânico sobreviveu. Enquanto a Grã-Bretanha lutava contra a Espanha nas Américas, sua rivalidade com a França se acirrava no exterior. Na Índia, as companhias britânica e francesa das Índias Orientais lutavam por meio de alianças com nativos e exércitos mercenários. Em 1746, os franceses, sob o comando de Dupleix, capturaram Madras, humilhando os britânicos. Contudo, à medida que a Europa mergulhava na Guerra da Sucessão Austríaca, o conflito tornou-se global. O Tratado de Aix-la-Chapelle restaurou territórios, mas mudou tudo. A Grã-Bretanha havia provado que podia lutar além-mar e vencer. Não era mais apenas um reino, mas sim uma potência mundial. À beira do mundo. No final do século XVIII, o Império Britânico encontrava-se numa encruzilhada. As cicatrizes da guerra ainda permaneciam, e as dívidas pesavam sobre o tesouro. Mas a sede de descobertas e domínio ardia mais forte do que nunca. Os mares continuavam a ser a maior fronteira do Império. Foi nessa era de ambição que um único navio, o HMS Endeavour, se tornou um navio predestinado. Em agosto de 1768, sob as ordens da Royal Society e com a autorização do rei George III, o capitão James Cook partiu de Plymouth. Sua missão era observar o trânsito de Vênus a partir do Tahiti, mas escondia um objetivo maior: mapear, reivindicar e expandir o alcance da Grã-Bretanha pelo mundo inexplorado. O Endeavour cruzou o Atlântico e o Pacífico rumo ao desconhecido, guiado por mapas mais fantasiosos do que factuais. Em abril de 1769, Cook chegou ao Tahiti.
onde sua tripulação registrou o evento celeste e então rumou para o sul e oeste, em busca da lendária Terra Australis Incognita. Em outubro de 1769, avistaram a Nova Zelândia. Durante 6 meses, Cook mapeou suas costas e conheceu os Maori, cuja coragem e cultura deixaram uma marca indelével na viagem. Conflitos eclodiram, mas Cook buscou a paz onde pôde, garantindo o primeiro ponto de apoio da Grã-Bretanha no Pacífico. Em abril de 1770, o Endeavour alcançou o enorme continente inexplorado conhecido como Austrália. Na Baía de Botany, Cook e seus homens se maravilharam com criaturas estranhas e terras férteis. Em 22 de agosto de 1770, ele hasteou a Union Jack na Ilha da Posse, reivindicando toda a costa leste como Nova Gales do Sul. O que parecia um tranquilo ato de exploração se tornaria a base do Império Britânico no Pacífico. Após quase 3 anos, Cook retornou à Inglaterra em 1771 como um herói. Seus mapas redesenharam o mundo conhecido e suas descobertas deram à Grã-Bretanha novas terras, rotas e orgulho. Contudo, sua curiosidade permanecia intacta. Em 1772, ele navegou novamente para desvendar os mistérios do Círculo Polar Antártico. Ele não encontrou nenhum continente austral, apenas gelo infinito, mas quebrou séculos de mitos. Sua terceira e última viagem começou em 1776, em busca de uma passagem noroeste pelo Pacífico Norte. Das costas geladas do Alasca às ilhas do Havaí, a jornada de Cook redefiniu a própria exploração. Em fevereiro de 1779, na Baía de Kealakekua, Havaí, um confronto com os ilhéus lhe custou a vida. A Grã-Bretanha lamentou a perda de seu maior navegador, o homem que havia expandido seu mundo além da medida. Quando a notícia chegou a Londres, a exploração estava dando lugar ao Império. As terras mapeadas por Cook logo se tornariam palcos de colonização e conflito. A Era das Descobertas estava terminando, e a Era do Império havia começado. Em 1835, o Império Britânico ainda se expandia, imprimindo sua vontade em terras e oceanos distantes. Ao longo da costa sul da Austrália, John Batman navegou rumo ao desconhecido. Ele não era um herói, mas um homem ambicioso e um colonizador moldado por um império que acreditava que o mundo podia ser comprado. Nas terras férteis da nação Kulin, Batman firmou um tratado duvidoso, oferecendo facas, espelhos e tecidos em troca de mais de 600 mil acres de terras ancestrais. Para os britânicos era uma transação. Para os Kulin, um gesto de amizade, mas o Império negociava a posse. 1 ano depois, a Austrália Meridional foi proclamada, e Adelaide surgiu do nada como uma cidade de ruas em quadrícula e ordem, mascarando o caos da desapropriação. A leste, o explorador Thomas Mitchell mapeou o interior do continente, chamando-o de Terra de Promessa. Suas palavras atraíram milhares de colonos. Em 1837, o assentamento antes chamado Batmania tornou-se Melbourne, e uma nova colônia foi batizada de Vitória, em homenagem à jovem rainha que agora representava o símbolo do destino do Império. Mas enquanto as colônias britânicas cresciam no sul, outra tempestade se formava no leste. Na China, os britânicos encontraram seu maior desafio comercial. O chá havia se tornado essencial para a vida britânica, mas a dinastia Qing não queria nada em troca da Grã-Bretanha além de prata e um meio de drenar a riqueza do império. A solução encontrada pela Grã-Bretanha foi mais sombria: ópio cultivado em Bengala e contrabandeado para os portos chineses. A droga se espalhou como uma praga. Cidades inteiras afundaram no vício e o imperador Qing finalmente ordenou que seu comissário, Lin Zexu, tomasse providências. Em 1839, Lin apreendeu e destruiu milhares de caixas de ópio em Humen, declarando que a China não seria envenenada em busca de lucro. A Grã-Bretanha respondeu com guerra. Alegando que o livre comércio havia sido violado, a Marinha Real Britânica lançou seus navios de guerra blindados contra as defesas de madeira da China. A Primeira Guerra do Ópio foi uma demonstração brutal do poderio industrial sobre a tradição ancestral. Quando os canhões silenciaram, o Tratado de Nanquim forçou a China a ceder Hong Kong e abrir 5 portos aos comerciantes britânicos e pagar uma enorme indenização.
Através da fumaça dos canhões, a Grã-Bretanha reivindicou não apenas a vitória, mas também as chaves da Ásia. Do outro lado do Pacífico, a Nova Zelândia tornou-se a próxima fronteira do Império. Os Maori, fortes e unidos, buscaram o entendimento antes da rendição. Em 1840, o tenente-governador William Hobson apresentou o Tratado de Waitangi, que visava garantir a soberania britânica e, ao mesmo tempo, prometer proteção às terras Maori. No entanto, a tradução revelou a verdade. O texto em inglês reivindicava plena soberania para a Grã-Bretanha. A versão em Maori sugeria governança compartilhada. Quando os chefes Maori assinaram o acordo, acreditavam na parceria, enquanto os britânicos acreditavam na conquista. Quando a traição ficou evidente, Honehack retaliou, derrubando o mastro da bandeira britânica 4 vezes em sinal de desafio. As guerras do norte começaram em 1845 com batalhas ferozes travadas em florestas e pá fortificados. Por um tempo, a resistência maori se manteve firme, mas o alcance do império era infinito. A expedição ao Benin. Começou como muitas tragédias imperiais, com arrogância disfarçada de dever. Em janeiro de 1897, as florestas úmidas da África Ocidental escondiam o antigo reino do Benin. Durante séculos, o Benin fora uma das civilizações mais sofisticadas da África, com suas ruas largas e ordenadas, e as paredes de seu palácio adornadas com intrincadas placas de bronze que retratavam a história real com detalhes deslumbrantes. Mas para os britânicos, o Benin era outra coisa, um reino visto como bárbaro, necessitando de reformas, com seus costumes incompreendidos e seu poder inconveniente para seus crescentes interesses comerciais no delta do Níger. O cônsul-geral interino James Phillips, um homem ambicioso e de convicções morais, convenceu-se de que poderia civilizar o Benin para acabar com rituais como o sacrifício humano e trazer o reino para o controle britânico. Ele queria permissão para visitar o Oba durante a época mais sagrada do ano, quando estrangeiros eram proibidos de entrar na capital. Londres não havia aprovado sua missão, mas Phillips foi mesmo assim. Ignorando todos os avisos, ele marchou em direção à cidade de Benin com uma pequena escolta carregando presentes e cartas, sem saber que estava caminhando para as garras da história. Quando a expedição se aproximou da vila de Ugbini, foram emboscados. Guerreiros de Benin, armados com lanças e mosquetes, desceram da densa copa da floresta. Em poucos minutos, a maior parte do grupo de Phillips foi dizimada e o próprio cônsul estava entre os mortos. Os poucos sobreviventes fugiram de volta para a costa, espalhando notícias do que Londres logo chamaria de o Massacre de Benin. Além disso, o almirante Sir Harry Rawson, comandante do Esquadrão do Cabo da Marinha Real, recebeu ordens para punir Benin. A punição veio na forma de 1.200 homens, com metralhadoras de última geração e fogo. Em fevereiro, as tropas britânicas avançavam pela selva, suas botas pesadas esmagando a terra vermelha sob seus pés. Os guerreiros de Benin lutaram bravamente, confiando em táticas antigas, escudos e coragem. Mas a coragem pouco significava contra a artilharia moderna. Em questão de semanas, a cidade de Benin ardeu em chamas. Palácios foram saqueados, templos destruídos e milhares de placas de bronze foram apreendidas e enviadas para Londres. Elas acabariam em museus britânicos e coleções particulares por toda a Europa, troféus de conquista erroneamente rotulados como descobertas. Benin foi anexado ao Império Britânico, mas o Império, em seu auge, era um jogo de rivais. Bem ao norte, ao longo do Nilo, no remoto assentamento sudanês de Fashoda, os britânicos enfrentavam outra potência europeia. O capitão francês Jean-Baptiste Marchand havia liderado uma jornada épica pelo centro da África para hastear a bandeira francesa em Fashoda, reivindicando o Alto Nilo para a França. Mas a Grã-Bretanha há muito considerava o Nilo sua fonte de vida, a rota que ligava o Cairo às riquezas da África Oriental e da Índia. Quando o general Sir Herbert Kitchener, recém-chegado da vitória em Omdurman, chegou a Fashoda, encontrou a tricolor francesa tremulando ao vento. Por um momento tenso, dois impérios se encararam através da margem poeirenta do rio. Um único tiro poderia ter deflagrado uma guerra europeia na África. No calor do Sudão, Kitchener e Marchand se encontraram frente a frente. Conversaram não como inimigos, mas como homens que compreendiam o peso da história sobre seus ombros. Marchand defendeu a reivindicação da França, relatando sua árdua jornada.
Kitchener explicou os interesses vitais da Grã-Bretanha no Nilo. Após semanas de negociação, a França concordou em se retirar, marcando o fim de sua expansão na África Oriental. O Nilo britânico permaneceu britânico. Fachoda foi uma vitória sem batalha, mas esbarrava nas ambições de seus pares. No extremo sul da África, outro conflito fervilhava entre eles. A descoberta de ouro e diamantes nos territórios dos boeres transformou a África do Sul em um barril de pólvora. Os boeres queriam a independência, os britânicos o controle. Em outubro de 1899, a guerra ressurgiu. Os boeres, armados com rifles de caça e um conhecimento profundo da região, usaram táticas de guerrilha com efeitos mortais. Eles sitiaram cidades britânicas, incluindo Ladysmith, Kimberley e Mafeking, cortar as linhas de abastecimento e humilhar os comandantes britânicos. Inicialmente, o Império os subestimou, mas esta não era uma guerra entre Império e tribo. Era uma guerra entre colonos, com irmãos divididos pela ambição. Quando os britânicos contra-atacaram, vieram com força esmagadora, incluindo dezenas de milhares de soldados, artilharia moderna e uma determinação implacável para esmagar a resistência. Mas os boeres desapareceram no Veldt, atacando rapidamente e sumindo na vegetação alta. Frustrados, o marechal de campo Lord Roberts e o general Kitchener introduziram uma nova política conhecida como Terra Arrasada. Fazendas boeres foram queimadas, plantações destruídas e o gado abatido para privar o inimigo de recursos, mas a estratégia não terminou aí. Civis, principalmente mulheres e crianças, foram presos e colocados em campos de concentração. Esses campos, construídos às pressas e mal abastecidos, logo se tornaram focos de doenças e desespero. Mais de 26 mil civis boeres morreram, muitos deles crianças. Mesmo na Grã-Bretanha, corriam rumores de que o maior inimigo do Império estava se tornando sua própria consciência. Em maio de 1902, os boeres, exaustos e famintos, assinaram o Tratado de Vereeniging. No entanto, a guerra havia terminado. A África do Sul juntou-se ao Império e, em algum lugar nas cinzas do Veldt, o sol começou a se pôr sobre o Império Britânico. O alvorecer do século XX viu o Império Britânico estender-se por todo o mundo. Do domínio do Canadá coberto de neve, passando pelas ilhas do Caribe, pelas costas da África, pelas planícies da Índia e pelas selvas do Sudeste Asiático, até os confins da Austrália e da Nova Zelândia. Era um império tão vasto que, como dizia o ditado, o sol nunca se punha sobre ele. Em 1907, Londres procurou redefinir sua relação com suas colônias colonizadas por brancos. Na Conferência Imperial, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Terra Nova receberam maior autonomia, um gesto que insinuava a democracia, mesmo enquanto milhões em outros lugares permaneciam súditos sem voz. Naquele mesmo ano, a Convenção Anglo-Russa dividiu a Pérsia em esferas de influência que incluíam a Rússia ao norte, a Grã-Bretanha ao sudeste, com uma chamada zona neutra entre elas. O mapa mundi agora era um tabuleiro de xadrez e cada linha traçada à tinta representava a pátria de alguém. Então, em 1908, uma descoberta mudou tudo. Nas profundezas das areias persas, perto da mesquita de Suleimã, perfuradores encontraram ouro negro. Em 1909, nasceu a Companhia Anglo-Persa de Petróleo, com suas ações se esgotando em minutos. A Grã-Bretanha, antes movida a carvão, agora contemplava os campos de petróleo do Oriente Médio com olhos ávidos. Enquanto isso, o Império Otomano vacilava. A Alemanha estava em ascensão e a Grã-Bretanha, embora em seu auge, estava prestes a ser arrastada para a guerra que marcaria o início de sua queda. Diziam que a guerra começou com um tiro em Sarajevo, mas, na verdade, foi uma guerra nascida de um império de nações que queriam mais do mundo do que o mundo podia oferecer. Quando o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado, as alianças se encaixaram como engrenagens em uma vasta máquina. A Tríplice Entente, formada por Grã-Bretanha, França e Rússia, enfrentou a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria, Hungria e Império Otomano. A força expedicionária britânica desembarcou na Europa, entrando em confronto com as tropas alemãs em Mons. A linha britânica resistiu, mas a um custo terrível. A Guerra de Movimento logo se transformou na Guerra de Trincheiras que definiria os 4 anos seguintes. Da lama de Flandres aos penhascos de Galípoli, os soldados britânicos lutaram e morreram em todos os continentes. A campanha de Galípoli,
planejada para atacar os otomanos através dos Dardanelos, transformou-se em um massacre. Nos campos do Somme e de Passchendaele, metralhadoras dizimaram ondas de homens em cada centímetro de terreno conquistado. Nos bastidores, o secreto acordo Sykes-Picot redesenhou o Oriente Médio mesmo antes do fim da guerra, dividindo os territórios otomanos entre a França e a Grã-Bretanha, prometendo uma coisa aos árabes, outra aos sionistas, e mantendo a verdade oculta de ambos os lados. Em 1918, a última ofensiva alemã da primavera desmoronou sob o peso da superioridade numérica dos aliados e dos reforços americanos. Quando o armistício foi assinado em novembro daquele ano, a Europa silenciou, mas em Versalhes, a Alemanha perdeu suas colônias de Tanganica para a Grã-Bretanha, Camarões e Togo para a Grã-Bretanha e a França, e Nova Guiné e Nauru para a Grã-Bretanha e a Austrália. O Império Otomano foi completamente desmembrado e o Império Britânico, pelo menos no papel, atingiu sua maior extensão. No entanto, a era da colonização estava chegando ao fim e a era da resistência havia começado. Na Índia, a esperança se transformou em raiva. Quando a Grã-Bretanha aprovou a Lei Rowlatt, permitindo a prisão sem julgamento, protestos irromperam. Em Amritsar, milhares se reuniram pacificamente em Jallianwala Bagh. O general Reginald Dyer bloqueou as saídas e abriu fogo. Centenas morreram, talvez mais de 1000. Foi o dia em que a Índia percebeu que a liberdade não seria concedida. Ela teria que ser conquistada. Um advogado discreto chamado Mahatma Gandhi ofereceu uma nova arma conhecida como Satyagraha, a insistência na verdade. Através da não-violência, a Índia resistiria. Quando Gandhi ergueu um punhado de sal em Dundee, em 1930, ele não estava desafiando um imposto, ele estava desafiando um império. Milhões o seguiram, as prisões se encheram, mas o mundo estava começando a ouvir. Na Irlanda, a luta assumiu uma forma diferente. Após a vitória eleitoral do Sinn Féin em 1918, a Irlanda declarou independência. O IRA, liderado por Michael Collins, travou uma guerra de guerrilha contra as forças britânicas. As ruas de Dublin ficaram vermelhas e, em 1921, o Tratado Anglo-Irlandês foi assinado. A Irlanda foi dividida, com o sul livre e o norte ainda britânico. Mais um erro no mapa do Império. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, a Grã-Bretanha declarou guerra mais uma vez, mas os primeiros meses logo deram lugar ao caos. A Blitzkrieg devastou a Europa. Em Dunkerque, soldados britânicos se aglomeravam nas praias, aguardando resgate. Do outro lado do Canal da Mancha, barcos civis atenderam ao chamado. 300.000 homens voltaram para casa, mas a guerra estava apenas começando. Nos céus de Londres, a Batalha da Grã-Bretanha se desenrolava. Noite após noite, famílias se escondiam em túneis subterrâneos enquanto as bombas caíam. Mesmo assim, a Grã-Bretanha não se rendeu. A maré virou no norte da África quando as tropas de Montgomery derrotaram Rommel em El Alamein. Contudo, no leste, Singapura caiu nas mãos dos japoneses, a fortaleza do Império foi destruída e a ilusão de invencibilidade se desfez. Em 1944, nas praias da Normandia, os soldados britânicos lideraram mais uma vez o ataque que marcava o início do fim. Um ano depois, a vitória foi conquistada.